Olá, amigos do programa Joaquim Alessi. Hoje, nesta edição, a gente tem 3 entrevistas muito especiais para você. A gente começa conversando com o vereador Gilberto Wackler, do PTB de Santo André, também comandante do supermercado Primavera. Ele vai falar dessa questão ainda polêmica das sacolinhas plásticas, vai falar de política em Santo André, de uma série de assuntos que interessam para o seu dia a dia. Eu converso ainda com o médico Daniel Rinaldi dos Santos, professor de nefrologia da Faculdade de Medicina do ABC, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que agora, em 8 de março, realiza uma campanha importantíssima a respeito do cuidado que a gente deve ter com os nossos rins. São informações úteis para o seu dia a dia. E termina o programa conversando com o Sivaldo da Silva Pereira, o Espirro, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, que vai falar a respeito da ouvidoria de Santo André. O Espirro e alguns integrantes do colegiado não estão contentes com o que tem acontecido na ouvidoria e ele vai explicar melhor no programa de hoje. Então, te convido a não trocar de canal, fique aqui, a gente volta em 1 minuto. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o Frio de Carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 4 anos com circulação mensal de 10 mil exemplares, a revista ABCD Real retrata o que de mais importante acontece nas cidades da região em política, economia, sindical, sociedade, empreendedorismo, saúde, desenvolvimento, gastronomia, enfim, tudo aquilo que você precisa para manter-se muito bem informado e tomar as decisões mais importantes no dia a dia. Não deixe de ler a ABCD Real e conhecer a realidade da região. Olá, amigos do programa Joaquim Alessi, a gente inicia mais um bloco desta edição e hoje a gente vai falar de um assunto que já de alguns meses, 2 meses mais ou menos, vem movimentando a opinião pública. O debate a respeito do acordo entre o governo do estado de São Paulo e a Associação Paulista dos Supermercados, a APAS, a Associação Brasileira, invocando a questão da sustentabilidade e que prevê o fim da distribuição de sacolinhas plásticas nos supermercados. Em princípio, 25 de janeiro era a data a partir da qual ficaria completamente proibida a distribuição. Houve um novo acordo, prorrogaram, alguns setores não estão atendendo, tem consumidor reclamando, tem até supermercadista reclamando. O assunto, enfim, é bastante polêmico. E para falar sobre ele, eu trago um vereador de Santo André que também é supermercadista, ou seja, conhece a fundo essa questão. Eu tenho a honra e a satisfação de receber no programa Joaquim Alessi o vereador Gilberto Wackler, o Gilberto do Primavera. Gilberto, obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, Joaquim, obrigado pelo convite aí mais uma vez, está no teu novo programa aí, tenho muito orgulho de participar com você aqui e estar discutindo questões aí pertinentes ao nosso dia a dia, né? Certo. Eu li um artigo teu, me desculpa até cortar, que eu achei bastante interessante. Você há muito tempo comanda lá o supermercado Primavera, que é uma referência para Santo André, na região de Capoava, né? E um artigo bastante provocador, onde você, supermercadista, colocava uma posição não tão favorável aos supermercados aí, né, nessa questão da sacola plástica. Como é que você avalia isso? Então, eu entendo que as pessoas... nós estamos no momento, né, que as pessoas deveriam responder com um pouco mais de sinceridade, com um pouco mais de transparência para as coisas, porque já está chegando no limite, né, a gente presenciar em algumas situações do dia a dia
e que cada um puxa a sardinha para o teu lado. É óbvio que eu, como supermercadista, gostaria muito e trabalharia muito para eliminar a sacola plástica, é óbvio. A sacola plástica, junto com outras embalagens, diga-se de passagem que plásticas também no supermercado, elas representam a terceira maior despesa do terceira maior despesa dentro do supermercado. Não as sacolas. Sim. As sacolas mais as embalagens plásticas. Sim. Mas dentro do grau de importância das sacolas, as sacolas aí, com as outras embalagens, ela deve representar uns 70% das embalagens próprias do supermercado. Aquele saquinho que vai a carne, aquele saquinho que vai as frutas, o legume. Pois é, e para nossa região, especificamente para Santo André, tem um outro agravante. A gente tem uma indústria do plástico forte, que a gente precisa desenvolver esse APL, esse arranjo produtivo local, e desenvolver técnicas que são fortíssimas. A Associação do Plástico fala muito disso. Se a gente simplesmente opta por uma solução que eu considero mais cômoda, não, é a história de tirar o sofá da sala. Né? Você tira o plástico do caixa do supermercado e não faz mais nada. Não, e vai ter agora, 2014, a lei de responsabilidade do lixo. Né? Então, por exemplo, uma loja de eletrodoméstico qualquer aí que vendeu uma geladeira que vai com aquela esquadria de madeira, isopor, plástico, tal, aquela proteção toda que ela precisa dar do produto para transporte, tudo, ela tem que se responsabilizar pela destinação final desse resíduo. Sim. Então, quer dizer, tem algumas coisas acontecendo no sentido de lei, de imposição, tudo eu concordo. Agora, não houve acordo para que a lei fosse efetivada no governo do Estado. O governo do Estado, obviamente, percebeu, e eu faria a mesma coisa, não entraria com uma lei dessa. Quantos mil desempregados nós vamos ter em São Paulo em virtude da paralisação da entrega das sacolas plásticas? Né? O papel está mais caro do que... O papel que era usado antigamente está mais caro do que a sacola. Outra coisa que nós temos que lembrar, a sacola foi lançada pelo próprio supermercado, né? Que agora, depois de 40 anos, quer tirar o direito do consumidor de levar a mercadoria embalada na sacola, onde ele separa o que é gelado, o que é congelado, o que é fruta, né? Ele faz essa separação com a sacola. A sacola retornável cria mais dificuldade. Eu concordo, eu acho que ecologicamente nós temos que pensar a todo momento. Mas colocar a sacola como vilã e como a salvação ecológica, isso é um blefe, isso daí é uma enganação, porque a questão é puramente econômica. Vereador Gilberto Primavera, vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. A gente volta já, vai falar da conjuntura em Santo André, como é que está a Câmara nessa retomada dos trabalhos parlamentares agora, neste início de ano, um ano importante, um ano eleitoral, onde a população vai escolher o prefeito, vai escolher os novos vereadores. Então, eu te convido a não mudar de canal, a gente volta em 1 minuto. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 4 anos com circulação mensal de 10 mil exemplares, a revista ABCD Real retrata o que de mais importante acontece nas cidades da região em política, economia, sindical, sociedade, empreendedorismo, saúde, desenvolvimento, gastronomia, enfim, tudo aquilo que você precisa para manter-se muito bem informado e tomar as decisões mais importantes no dia a dia. Não deixe de ler a ABCD Real e conhecer a realidade da região. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, a gente volta para essa entrevista com o vereador Gilberto Wackler, do Gilberto do Primavera, do PTB de Santo André.
E eu quero saber dele como é que estão as conversas na Câmara Municipal. A gente já teve algumas sessões quentes já no começo, né? Alguns bate-bocas aí em plenário. O pessoal volta do recesso meio com... Ainda mais em ano eleitoral. O pessoal já está fazendo projeções aí do que vai acontecer em outubro. As conversas estão acontecendo, né? Como é que você está vendo essa retomada dos trabalhos parlamentares aí? Como você disse, é um ano eleitoral, né, Joaquim? Eu acho que o munícipe, o eleitor, tem que estar bastante focado, prestando atenção nas questões das propostas, né, que envolvem o seu município. Isso eu digo para Santo André, para São Caetano, São Bernardo, Diadema, Mauá, até porque eu tenho um olhar muito focado na questão da regionalidade, entendeu? Então é uma discussão minha antiga. Eu trabalho muito com esse posicionamento, que eu acho que nós não podemos ignorar ou relevar os problemas de Mauá que acabam refletindo na cidade de Santo André e vice-versa. Falando propriamente de Santo André, ou também do ABC, né? Eu não me lembro de prefeito que não tenha conseguido a reeleição. Então, nós temos já uma dica aí, né? E temos Só teve um em Mauá, né? Você falou em Mauá, no outro governo, o Leonel Dama nem se arriscou a disputar a reeleição. Tem casos ele nem quis disputar. O governo dele foi tão ruim que ele não quis disputar a reeleição. Então, eu acho que é um pé à frente que o PTB tem em Santo André. É um posicionamento que tomou a dianteira, né? Eu acho que o prefeito Aidan Ravin, ele tem esse posicionamento. As pesquisas mostram um certo conforto para o Aidan nesse momento. E nós temos o desconhecido, né? Em contrapartida, porque por conta disso o que nós temos de mais... o candidato que nós temos de mais solidez aí, que já está declarado, e inclusive declarou o vice, foi o Salles. Então nós temos o Salles e Martinha vindo numa vertente. Nós temos aí o Nilson Bonomi pelo PMDB, que também está uma certa incerteza, né? Não dá para entender ainda qual é o posicionamento político aí dessa história. E também acredito que deve demorar alguns dias aí para que o posicionamento dele, como o de Paulinho Serra, né, e o do Grana também, que não posicionou vice, ainda não decolou, ainda não está mostrando nenhum trabalho. Então parece que está todo mundo meio que na expectativa, né, aguardando ainda o posicionamento. A gente fala no futebol, estudando adversário. Né? Então, ou escondendo o jogo. Até uns que escondem o jogo bastante, chega na hora, não encontra a bola e depois não acontece nada. Né? Mas eu acredito ainda, né? Eu acredito que o Paulinho Serra deve sair candidato a prefeito. Pelo PSDB. Pelo PSDB. Eu acredito que o Nilson também se viabiliza como candidato pelo PMDB. Pelo menos a minha leitura, né? Esse número grande de candidatos ajuda ou atrapalha, por exemplo, no caso, o prefeito? Não, eu acho que para o prefeito atrapalha. Eu acho que ajuda a oposição, ajuda o PT. É o cenário perfeito para o PT. Você acredita que vai haver uma grande renovação aí na Câmara ou não? Eu acho que tende para o tradicional, que é renovar mais ou menos 50% das cadeiras. Né? Metade dos 21 aí, um pouco para cima, um pouco para baixo, dos 21, ou 10 ou 11 cadeiras. E no equilíbrio de forças dos partidos, né, a gente tem 2 minutos para encerrar, assim, o seu partido, o PTB, apesar de ter eleito o prefeito, não fez um número considerável de cadeiras, são 2 cadeiras, né? Mas a situação agora é inversa. Então, se vocês tendem a aumentar esse número? Eu acredito. Porque fortaleceu, veio bastante político que tem bastante voto na cidade para o grupo. Nós temos aí pelo menos uns 10 nomes de muito peso dentro do PTB hoje. Eu acredito que o PTB deve fazer com bastante segurança aí, falando de 21 cadeiras, eu acho que deve fazer 6 a 7 ou talvez 8 vereadores. Né? Então hoje a situação é inversa.
o PTB deve ser a maior bancada da próxima legislatura. Independente da eleição do prefeito ou não, porque me parece que essa eleição ela ocorre separada, né? É porque a eleição também do vereador acaba no primeiro turno, né? Do prefeito vai depois, né? Então é aí o voto de legenda, que a tendência do PTB é aumentar, né? Já foi um número expressivo na campanha de 2008, mas deve aumentar absurdamente agora, né? E daí, dependendo das amarrações também políticas do prefeito... E essas amarrações que estão sendo estudadas agora, elas ainda tem muita coisa para conversar, até junho que tem convenção, né? Agora vai acontecer desligamento de alguns cargos aí de diretores, né? Talvez algum secretário que deve concorrer aí, né? A um cargo eletivo, né? E as coisas vão começando a se encaixar, vão começando a realmente ter que serem expostas, né? Então, até agora realmente não podia ser muito diferente, fica aquele ensaio, né? Aquelas negociações, né? De apoio, disso, daquilo, que fatalmente deve levar em mais um mês ou dois, né? Tá ótimo. Vereador Gilberto Wacler, Gilberto Primavera, infelizmente nosso tempo chegou ao final, mas você vai voltar mais vezes aqui, vai voltar mais vezes para a gente conversar, tem muita coisa para conversar. Aprender o caminho, né? Obrigado por ter comparecido aqui ao nosso escritório para a gravação dessa entrevista e até uma próxima. Obrigado. Olha, um grande abraço a todos os telespectadores aí, os munícipes de Santo André em especial. Tá ótimo. O programa Joaquim Alessi não acabou não, você não mude de canal, a gente volta em 1 minuto. Até já. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o Frio de Carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 4 anos, com circulação mensal de 10 mil exemplares, a revista ABCD Real retrata o que de mais importante acontece nas cidades da região em política, economia, sindical, sociedade, empreendedorismo, saúde, desenvolvimento, gastronomia, enfim, tudo aquilo que você precisa para manter-se muito bem informado e tomar as decisões mais importantes no dia a dia. Não deixe de ler a ABCD Real e conhecer a realidade da região. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, como eu falei na abertura, a gente vai conversar hoje sobre uma campanha importantíssima para você cuidar ainda mais da sua saúde. Vou fazer umas perguntinhas básicas. Você tem pressão alta? Você tem diabetes? Está acima do peso? Fuma? Tem mais de 50 anos? Tem doença nos rins na família? Já teve algum problema de rins? Se você respondeu alguma dessas questões, você precisa pedir para o seu médico um exame de sangue mais detalhado, falando da creatinina, ou seja, você precisa começar a pensar nos seus rins, porque essa é uma forma de prevenção. E pensando nisso, é que a Sociedade Brasileira de Nefrologia, através do seu presidente, o Dr. Daniel Rinaldi dos Santos, médico e professor da Faculdade de Medicina do ABC, vai desenvolver em 8 de março, o Dia Internacional do Rim, uma campanha em todo o Brasil e com várias ações voltadas para o ABC. Por isso, nesse programa, eu converso com o Dr. Rinaldi. Muito obrigado por comparecer aqui à nossa gravação. Dr. Rinaldi, hoje o senhor estava me dizendo, um pouco antes, que estima-se que 10 milhões de brasileiros têm um problema dos rins e muitos deles nem saibam, é isso? Não, com certeza. Nós não temos dados exatos na nossa população. Estimamos em torno de 5% da nossa população, seria em torno de 10 milhões, só que a grande maioria desconhece ser portadora de doença renal. E por que elas desconhecem? Porque a doença renal ela se manifesta numa fase muito tardia, quando o indivíduo passa a ter sintomas, aí que ele vai procurar o médico. E outra característica da doença renal, pelo fato dela não dar sintomas,
ela leva a complicações graves do ponto de vista cardiovascular. Então, a maioria dos pacientes que são portadores de alguma doença renal, eles acabam falecendo antes de chegar à fase tardia da doença. Então, a gente considera a doença renal, como vamos dizer uma analogia, um grande iceberg. A maioria da população está naquela fase debaixo da água que desconhece ser portadora da doença, e só uma parcela muito pequena que consegue, vamos dizer assim, evoluir para as fases, vamos dizer assim, finais de doença. Quer dizer, a grande maioria morre antes, e as que conseguem chegar nessas fases finais de tratamento, eu também vi o material aqui muito bem preparado pela assessoria de imprensa lá da medicina do ABC, tem um tratamento muito caro, oneroso e também que sofre muito a pessoa que faz esse tratamento. Não, com certeza. Então, assim, para você ter ideia, nós temos atualmente no Brasil em torno de 100 mil só pacientes que estão em terapia renal substitutiva. 100 mil sendo tratados? 100 mil, são aqueles daqueles 10 milhões, aquele que conseguiu chegar à fase terminal da doença. E a gente tem dados comparativos com outros países para saber? Temos. O nosso número em pacientes em programa de diálise é muito inferior a vários países, inclusive da América Latina. Por exemplo, nós temos na nossa proporção em torno de 500 pacientes para 1 milhão de habitantes no Brasil. Certo. Se a gente for comparar com Chile, Uruguai, é 800 para 1 milhão de habitantes. Estados Unidos chega a ser 1.200, 1.300 para 1 milhão de habitantes. O Japão, quase 2.000 para 1 milhão de habitantes. Ou seja, nós não estamos fazendo diagnóstico da doença renal crônica. Certo. Não estamos fazendo diagnóstico, o nosso paciente está falecendo antes de chegar nessa fase terminal da doença. Né? E agora eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo em casa está perguntando, e lógico que o objetivo não é assustar nem alarmar ninguém, pelo contrário, é orientar, levar informação, e esse é o objetivo da campanha, né? O pessoal está perguntando, mas como é que eu sei, como é que eu vou saber se eu tenho algum problema no rim? O que a campanha orienta nesse sentido? Não, a primeira coisa, a gente tem que enfatizar os grupos de risco, né? O primeiro são os pacientes hipertensos. Nós temos no Brasil em torno de 35 milhões de hipertensos. 35 milhões. À medida que a população vai envelhecendo, vai ficando mais hipertensa. Nós temos no Brasil em torno de 7 a 8 milhões de diabéticos. Esses são os dois grandes grupos de risco de doença renal crônica. Pacientes acima de 55 anos, pacientes obesos, pacientes que têm histórico familiar de doença renal ou que tiveram alguma doença renal prévia, um cálculo, uma infecção urinária. Todos esses pacientes, vamos dizer assim, seriam no grupo de risco para a doença renal. Então, esses pacientes têm que ficar atentos e, sempre que eles procurarem um médico, pedir que ele solicite 2 exames extremamente simples e baratos, né? Que é a dosagem da creatinina e o exame de urina. Certo. Quer dizer, esses 2 exames, se a pessoa tiver alguma desconfiança, tiver nesse grupo que o senhor colocou, essas pré-condições aí estabelecidas, quando chegar no médico, dizer, doutor, vou pedir o exame de sangue, por favor, coloca aí a creatinina, coloca a urina também, urina tipo 1, tipo 2? Urina tipo 1 e assim, principalmente para ver se você está perdendo proteína na urina ou se está tendo um pouco de sangue na urina. Né? Essa orientação que o senhor dá me leva a uma questão. Uma parte dos médicos ainda hoje, quando solicitam o exame de sangue, não pede a creatinina? Não pedem e muitas vezes eles não conseguem, vamos dizer assim, interpretar de forma adequada o exame. Sim. Porque a creatinina é uma substância que ela é produzida no nosso músculo, né? E ela é eliminada basicamente pelos rins. Então, a creatinina varia de acordo com a massa muscular de cada indivíduo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu pego um paciente jovem, moço, de 20 anos, que tem uma creatinina de 1,4, normal para ele. 1,2, vamos dizer, normal. Por outro lado, se eu pego um senhor ou uma senhora de 80 anos, com pouca massa muscular, tiver 1 de creatinina, com certeza ela já perdeu mais de 50% da massa renal. Sim. Então você tem que comparar a creatinina proporcional à idade, massa muscular e sexo. Certo. Então, quer dizer, precisa ter um conhecimento específico dessa área. Quer dizer, não é que os outros médicos não saibam, eles estão focados em outro problema e acabam não interpretando corretamente esse exame. Porque a margem de diagnóstico pelo laboratório passa a ser grande, mas você tem que levar em consideração a idade, o sexo e o peso do paciente, para saber se aquela creatinina é compatível com aquela faixa etária e idade do paciente. E na Sociedade Brasileira de Nefrologia, certamente vocês promovem cursos, palestras de atualizações que são abertas a profissionais de outras áreas, não necessariamente só de nefrologia, mas outros médicos, que é importante eles participarem para entenderem essas... Não, sem dúvida. A nossa intenção é justamente assim, que o médico lá da rede básica, o médico de família, ele que tem que diagnosticar se o paciente é portador ou não de algum déficit de função renal. Certo. E ele que vai acompanhar esse paciente, inclusive, dar as orientações adequadas em termos de dieta, alimentação, né?
a medicação adequada e só referendar esse doente numa fase mais avançada para o nefrologista. Sim. Por outro lado, nós também não temos nefrologistas em número suficiente no Brasil. Então a gente tem que passar essa função de cuidado para o médico de família, o médico da atenção primária, ele que tem que estar fazendo o diagnóstico da doença e sabendo conduzir esses casos. Ótimo. Bom, dia 8 de março, eu já falei, até coincidentemente também é o Dia Internacional da Mulher, né? A gente tem o Dia Mundial do Rim. Em todo o mundo vamos ter ações, eu sei que aqui também, em São Paulo, ações importantíssimas, depois do intervalo o senhor vai explicar direito como é que vão ser essas ações. Agora, aqui no ABC também a gente vai ter uma série de ações, eu estou até recebendo um material, queria mostrar aqui a camiseta que o pessoal está mostrando, a primeira camiseta branca, que tem uma frase muito interessante aqui, rim em defesa da vida, rins em defesa da vida. Tem uma camiseta azul também importante, que é falando do Previna-se. E até um material para a criançada, né? Não sei, porque apesar de a gente estar falando de rim, a gente vai mostrar uma bexiga, né? Com a frase Previna-se. A distribuição desse material, ela vai ser feita só no dia 8, ela já vem sendo feita, como é que é? Ela vem sendo feita ao longo do ano, à medida que tem sido feito campanhas de prevenção. Certo. Né? Nós vamos fazer aqui no dia 8, aqui em São Bernardo, especificamente acoplado ao Hospital Anchieta, a gente vai fazer no ambulatório de nefrologia uma campanha grande de prevenção, que a gente vai orientar a população sobre as doenças renais, nós vamos medir a pressão arterial de quem for passar por lá, vamos fazer a dosagem de glicose, né, para ver se é provável diabetes, né, e vamos fazer uma fitinha de urina para você detectar se tem a perda de proteína, se tem sangue na urina, que é, como eu disse, um indicativo precoce de disfunção renal também, né. Tá, doutor Daniel, eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. Depois do intervalo a gente vai continuar falando dessa campanha de alerta para o crescimento das doenças de rins em todo o Brasil e aqui no ABC especificamente. Vamos mostrar mais material e você, por favor, não troque de canal, a gente volta em 1 minuto. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 4 anos com circulação mensal de 10 mil exemplares, a revista ABCD Real retrata o que de mais importante acontece nas cidades da região em política, economia, sindical, sociedade, empreendedorismo, saúde, desenvolvimento, gastronomia, enfim, tudo aquilo que você precisa para manter-se muito bem informado e tomar as decisões mais importantes no dia a dia. Não deixe de ler a ABCD Real e conhecer a realidade da região. Muito bem, amigos do programa Joaquim Lessa, a gente volta para essa entrevista com o Dr. Daniel Rinaldo dos Santos, que é presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, professor de nefrologia da Faculdade de Medicina do ABC e que está à frente dessa campanha importantíssima, a campanha de 8 de março, que abordará a importância da prevenção dos exames, que são simples, para que as pessoas consigam saber se tem algum problema no rim e possam se tratar. Estou vendo aqui algumas cartilhas, mostrando aqui para o telespectador, do Rinaldo e do Renaldo, né? São 2 personagens aí criados. Isso aqui é voltado para o público infantil. Nós temos muitas crianças com problema de rim? Sim, também é subdiagnosticado nas crianças e, vamos dizer assim, desses 100 mil pacientes que fazem diálise no Brasil, em torno de 1.000, ou seja, 1% são crianças menores de 18 anos, né? Certo. E muitas vezes relacionadas a malformações, pressão alta, nefrite, são doenças que muitas vezes têm alteração, que são descobertas na gestação,
ou desenvolvem realmente nos primeiros anos de vida, né? Então é importante, hoje o recém-nascido ele passa por vários exames aí, exame do pezinho, para saber para diagnosticar prováveis problemas que depois vão ser tratados e tal. É importante também medir a creatinina no recém-nascido logo que faz exame? Não só a creatinina, talvez mais importante, talvez até exame de imagem, exame de urina também, né? Para ver se tem alguma O exame de imagem também consegue detectar se tiver má formação, dilatação já do sistema urinário, né? Certo. E principalmente em familiares que têm histórico de doença renal, essas crianças têm que ser muito bem acompanhadas. Certo. E o tratamento, lógico, num caso mais avançado, a gente chega até no transplante, tem a diálise, essa coisa, mas tem tratamento anterior a isso que é menos traumático? É assim, à medida que você detecta que o paciente é portador de uma lesão renal avançada, você vai fazer uma dieta adequada, tratar a pressão alta, tratar o diabético e tratar as complicações da doença renal, já vamos dizer assim. Certo. E com isso você consegue muitas vezes retardar ou mesmo impedir que ele evolua para a fase, vamos dizer assim, final de doença que vai precisar da diálise, né? Certo. Então, em qualquer fase que você pega o indivíduo, é necessário você iniciar o tratamento adequado com indicações dietéticas adequadas, justamente retardando essa evolução, né? Tá certo. Agora, doutor Daniel, a gente vai ter nessa campanha uma atividade muito especial que eu estou vendo aqui. Vários monumentos vão ser iluminados aí na cor azul. Qual é o objetivo disso? Quais são os monumentos que já estão listados para serem iluminados? O que a gente também colocou como meta da nossa campanha seria o projeto Ilumina, né? Que a gente pretende iluminar vários monumentos. A gente já conseguiu, o Cristo Redentor vai ser iluminado nesse dia no Rio, em São Paulo a Ponte Estaiada, o Ibirapuera, o obelisco do Ibirapuera, o Vale do Anhangabaú, monumentos no Rio Grande do Sul, monumentos em Santa Catarina, em Florianópolis, Paraná, Curitiba. Então ao longo de todo o território nacional. E a nossa intenção é justamente chamar a atenção da população sobre o problema renal. Então nós estamos tentando iluminá-los de acordo com as cores do Dia Mundial, que seria o azul, o vermelho e o amarelo. Certo. Por que essas cores? O azul, vamos dizer assim, seria o sangue que está cheio de impurezas, que passa pelo rim, ficaria um sangue livre de impurezas, que é o sangue vermelho, e o amarelo seria o produto do trabalho do rim, que seria a urina, né? Essa é a novidade, né? O sangue azul cheio de impureza, porque o pessoal costuma dizer, falar de rico, nobre tem sangue azul, o sangue azul é complicado, então nesse caso é melhor não ter. Agora, doutor Daniel, essa campanha, ela também tem uma importância fundamental para o sistema público de saúde, porque eu estou lendo aqui no material que a Sociedade Brasileira de Nefrologia, da qual o senhor é presidente, estima que os 10 milhões tenham doença, 90 mil façam hemodiálise hoje, e na última década teve um custo em torno de 2 bilhões de reais ao ano esse tratamento. Ou seja, além de pensar na população, na saúde do corpo dela, e a sociedade está pensando também na saúde financeira, porque quem paga tudo é a própria população, no final das contas. Não, com certeza. Esse é um problema sério em termos de terapia renal substitutiva, porque basicamente quem cobra esse tratamento no Brasil é o SUS. Sim. 90% dos pacientes são cobertos pelo SUS. Isso passa a ser um gasto muito grande pelo sistema público de saúde, e isso é um tratamento extremamente caro, realmente, né? Por isso que é importante a prevenção, justamente para evitar que o indivíduo evolua para essa fase terminal da doença, né? E esta vai ser a 7ª campanha? 7ª campanha mundial. O senhor tem sentido uma evolução nesses 7 anos de trabalho? Com certeza. Eu acho que a população já está mais consciente do que é a doença renal, qual que é a importância dos rins, a importância de se dosar a creatinina, a importância de se fazer um exame de urina. Não só a população, como o próprio meio médico tem que ficar muito ciente disso. A gente tem percebido que os pacientes já nos procuram e falam, não, doutor, já sei que tem a creatinina, tem que ser dosada, ela pode estar um pouco alterada. Então temos que orientá-los para prevenção de doença, realmente. Porque isso vai criar, isso já está sendo, vamos dizer assim, uma epidemia mundial, né? Nós já temos no mundo todo mais de 1 milhão de pacientes em programa de diálise. Sim. E a gente tem que levar em consideração que isso é um tratamento oneroso e que vários locais não conseguem realmente ter acesso, né, a esse tratamento, né? Agora, as regrinhas para o pessoal evitar a doença são aquelas que a gente já sabe e que poucas vezes a gente segue, que é atividade física, manter uma dieta equilibrada, beber bastante água. Bastante água. A gente preconiza também uma dieta pobre em sal, a nossa dieta cada vez mais reduzir o sal, da que o pessoal gosta de abusar do sal. Tem uma campanha grande em termos de redução de sal. Uma dieta que evite excesso de proteínas, né, na alimentação. Gordura também. Gorduras. E
uma vida mais saudável, né? Então o rim passa a ser muito sobrecarregado com essas dietas que nós temos atualmente, essas dietas industrializadas, muito ricas em sal, em proteínas, né? Então uma vida mais saudável. A gente sabe que é difícil no dia a dia, mas... Então dia 8 o pessoal pode passar lá no Hospital Anchieta para medir a pressão, fazer exame de diabetes, de urina e com certeza cuidar melhor da saúde. E vai ser orientado, vai receber esses folhetos mostrando a importância de se pensar no rim nas doenças renais. A gente está falando, está colocando aí embaixo o endereço do Hospital Anchieta para o pessoal poder fazer parte dessa campanha importante. Doutor Daniel, infelizmente nosso tempo chegou ao final, mas o senhor vai conversar comigo mais vezes. Eu quero saber depois o resultado dessa campanha. E parabéns pelo trabalho. Obrigado por ter comparecido aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado também. O programa de Joaquim continua no Mundo de Canal. A gente volta já em 1 minuto. Até logo. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 4 anos com circulação mensal de 10 mil exemplares, a revista ABCD Real retrata o que de mais importante acontece nas cidades da região em política, economia, sindical, sociedade, empreendedorismo, saúde, desenvolvimento, gastronomia, enfim, tudo aquilo que você precisa para manter-se muito bem informado e tomar as decisões mais importantes no dia a dia. Não deixe de ler a ABCD Real e conhecer a realidade da região. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco do programa. E nesse momento a gente vai falar com o Sivaldo da Silva Pereira, o Espirro, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Espirro, obrigado por comparecer aqui à nossa gravação. Obrigado eu, Joaquim. É sempre um prazer estar com você aqui. Pô. Tá ótimo. Espirro, você faz parte do colegiado que elege o ouvidor de Santo André. Sim. A gente teve agora recentemente essas eleições bastante tumultuadas, teve um primeiro turno com um empate 7-7. É um colegiado bastante reduzido, né? Lógico que com representantes de entidades de trabalhadores, entidades da sociedade civil organizada, mas esse colegiado, ele tem poder mesmo, além de eleger o ouvidor? Joaquim, infelizmente, não tem poder, fora a eleição. Aliás, existe uma tentativa de mudar essa regra, mudar essa lei, né? Porque eu acho que a ouvidoria é uma ferramenta importante para os municípios. É uma coisa legal que o município pode questionar e cobrar algumas questões. Então, nós entendemos que é uma coisa boa. Agora, infelizmente, o colegiado, ele não tem uma função prática, a não ser eleger o ouvidor. Quer dizer, na prática ele acaba sendo só um homologador do nome e às vezes sujeito a muitas pressões. Imagina as pressões que são feitas. Por exemplo, eu represento a força sindical, né? Então tem várias entidades representadas. E eu achei interessante essa última eleição, porque ela foi mais acirrada, teve uma disputa maior, né? Nós tínhamos 3 candidatos até o último dia da eleição, um dos candidatos acabou saindo fora, né? E ficaram 2 candidatos. E, olha, foi assim uma disputa extremamente legal, boa.